Atenção, minha diretoria, porque nós temos um problema real agora no futebol brasileiro. O relator do STJD sugere a aplicação de 6 anos de suspensão a John Textor, dono da SAF do Botafogo. Vamos lá. Conclusão do inquérito também pede 2 milhões de multa para o norte-americano. A gente vai tentar separar por partes aqui e recordar algumas coisas aqui que eu falei durante o processo. Claro que neste momento, vamos lá, os influenciadores botafoguenses fechado com o Botafogo vão querer bancar que tá certo, etc, etc, por motivos clubísticos e tudo bem. Mas a gente tem que ser mais ponderado e mais equilibrado. Não tá certo, o John Textor foi muito mal com as palavras que ele usou, o John Textor foi muito infeliz e muito irresponsável, tá? Isso é um fato. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma prova. E ele disse que tinha provas. E ele acusou textualmente de haver um esquema de manipulação, etc. E você sabe que a lei, quando você acusa alguém, você tem que provar, você não pode fazer isso, etc, etc. Então sim, o John Textor está errado. Mesmo se houver o esquema de corrupção, ele não tinha essa informação. Então, ele não podia bancar isso sem ele ter as provas. Como eu disse desde o começo, já sabia, as provas dele eram absolutamente irrelevantes, não era prova nenhuma, eram indícios do mesmo jeito que a gente tem, não deu pênalti contra a Espanha hoje, será que roubou? Irmão, entendeu? É isso, brother. Só que se você for olhar, tem todo jogo para todo time, cara. É que tá todo mundo enfiado hoje numa bolha, dentro de um influenciador de um clube, passando todos os jogos do clube na televisão, você não olha mais em volta. Então o futebol ficou muito ruim de ser discutido no Brasil, é chato pra caralho. Porque você fala com o Botafoguense, ele só enxerga o Botafogo. Você fala com o Flamengo, ele só enxerga o Flamengo. Você fala com o Palmeirense, ele só enxerga o Palmeiras. E ele não sabe o que tá acontecendo do outro lado, ele não enxerga o erro do outro time, ele não enxerga o árbitro errando a favor dele, ele só ouve o que ele quer ouvir. A internet, na verdade, é isso, um grande algoritmo que faz você o tempo inteiro só ouvir coisas das quais você concorda. Pra política, pra futebol, pra tudo. O algoritmo só te dá isso. Então você fica absolutamente alucinado numa ideia fixa. Pra minha sorte ou azar, o meu algoritmo joga pra mim de todos, porque eu consumo todos os clubes, então eu acabo ouvindo a porra toda. E nessa porra toda a gente chega a algumas conclusões muito fáceis. O texto tá errado. Ele cometeu um erro, a maneira que ele conduziu. Pode ser que tenha um esquema de corrupção no Brasil? Porra, qual é a possibilidade no Brasil de não ter um esquema de corrupção em alguma coisa? Claro que pode. Nós estamos no Brasil. Mas entre pode ter e eu chegar aqui e falar que tem, são outros 500. Entre eu saber que a maior parte dos clubes do Brasil tem um esquema de corrupção entre os seus dirigentes, é uma coisa. É diferente de eu chegar aqui e falar assim, no clube tal, o presidente está levando dinheiro. Isso é crime. Eu não posso fazer. E o John Textor passou por cima de tudo isso e fez. Então, ele está errado. Ele tinha que ter provas contundentes, ou então ele não podia falar desse jeito. Ele podia falar, olha, não tô confortável, acho que a gente devia fazer uma apuração. Ele falou errado, ele se posicionou da maneira errada. Ele quis ser herói, quis se defender de um título perdido, e infelizmente o torcedor do Botafogo comprou o barulho dele erradamente, porque ele não tem convicção do que ele está falando, ele não tem prova do que ele está falando. Isso não quer dizer que não tenha, tá? Pode ser que tenha, porque nós estamos no Brasil. Mas ele estava longe de ter isso nas mãos dele. Se ele tivesse, ele tinha provado, e ele não tinha. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, vamos expulsar o John Textor por 6 anos e sei o quê. Isso é um puta de um problema. Por que isso é um puta de um problema? De alguma maneira, isso interfere na SAF e no clube do Botafogo. Primeiro que eu acho a punição um pouco exagerada, mas como eu não me lembro de nada muito parecido, eu não sei te dizer se tem um precedente, se não tem, porque eu realmente não me lembro de algum dirigente que tenha acusado um sistema, dito ter provas e falado de juízes e de jogadores específicos, como ele falou no jogo do São Paulo, no jogo tal do Palmeiras. Eu não me lembro de alguém ter feito uma acusação tão direta para tanta gente e ter saído depois de meses falando assim, realmente eu não tinha nada, eu falei porque eu achava, porque eu tinha disso, mas eu não tinha nada. Eu não me lembro disso, então eu não sei realmente, se tiver, bota aí nos comentários, eu não me lembro de um caso desse pra gente ter um parâmetro de punição. Mas, 6 anos afastado exatamente do quê? Me explica aí. Porque assim, ele é dono do clube, né? Você não pode afastar ele do dono de uma entidade privada, você não pode afastar ele. Ele não pode ir aonde, querido? No campo? Você vai tirar ele do camarote dele no estádio? Vai tirar ele de onde? Do CT do Botafogo? É uma punição, cara, que ela me parece razoavelmente mais midiática, ou então eu realmente desconheço o poder que existe dentro desse cerco aí do STJD para você poder punir alguém no futebol. Porque o que exatamente você pode fazer contra um cara que é dono do clube? Você não está falando de alguém da comissão técnica que você pode tirar do gramado, né? Você está falando do dono. Ele vai deixar de ser dono, a não ser que ele se irrite com isso e venda o clube, pode acontecer. Mas assim, você vai tirar ele exatamente de onde? Ele não pode representar o Botafogo. Ele já deve ter um representante porque ele fala inglês, então assim, já não deve ser o cara que vai fazer isso e tal, né? Então, tirar o Textor dali,
por 6 anos é um pouco sem sentido, né? Porque você não vai tirar o cara de lugar nenhum, né? Na prática, você não vai tirar o cara de lugar nenhum, porque ele habita fora dos controles do futebol ali, do dia a dia, do campo e tal. Então, eu não vejo isso como muito impactante. A multa, eu não sei o que é alto, o que é baixo, assim. Eu acho que ele tem que sofrer uma punição, sim, principalmente para mostrar para as pessoas o seguinte, olha, levante as provas para você dizer o que você quer dizer. Porque senão você também está cometendo um crime. É o que eu sempre falo, gente. Muitas vezes as pessoas esperam que nós cometamos crime. Que é assim, pô, Rica, você sabe que é maior sacanagem. Por que você não fala? Porque aí quem está cometendo crime sou eu, irmão. Então você não pode querer combater um crime cometendo um outro, onde só você vai pagar, o outro não vai. Por quê? Porque você não tem como provar o dele. O seu, quando você faz, está provado, está no ar. E o John Textor foi burro. Ele foi lá e meteu no ar a porra do crime dele. Que foi dizer isso das pessoas. Então, às vezes o torcedor quer ouvir isso, quer que fale, fala lá que eu achei que a eleição foi roubada, que eu acho que o clube rouba, que eu acho que tem sacanagem não sei aonde. Tá bom, mas vem, tá. Então se eu falar, eu represento vocês vão me dar like, mas quem vai preso? Sou eu, né? Quem vai? Sou eu, né? Então, irmão, é muito fácil ficar do outro lado pedindo para as pessoas falarem. O Textor ali, irmão, foi um torcedorzão que meteu o louco para justificar uma derrota, sei lá eu se para os investidores lá atrás ou para a torcida do Botafogo mesmo, ou para ele mesmo, meteu o louco, falou coisas que não deveria. Que, repito, não quer dizer que não haja nada de errado no futebol. Só quer dizer que ele não tinha as provas que ele disse que tinha. Então ele foi lá, afirmou uma coisa grave, etc. E ele tem que ser punido mesmo. Agora, é incômodo que talvez o julgamento tenha sido feito por pessoas que, poxa, cara, estão lá atreladas a um clube ou determinando, né, um lado, né, e aí as coisas ficam meio complicadas. Eu não vou também entrar muito nesse mérito, porque na Justiça do Brasil é melhor a gente não se meter muito, porque aqui não dá nada muito certo, né, nada aqui é muito correto. Mas tem algumas coisas que vão incomodar mesmo o botafoguense, e nesse ponto eles têm razão. A gente fala, pô, mas vem cá, como é que é isso? Tem lado esse julgamento? Não tem e tal? Mas, gente, separe as coisas. Uma coisa é você discordar do julgamento, uma coisa é você não concordar com a punição, outra coisa é você entender que o John Textor fez foi errado. E, indiscutivelmente, a partir do momento que ele não tem as provas, e ele não tem, foi errado. Tá? Isso não é muito uma questão de eu acho que sim, eu acho que não. Cara, você não pode acusar pessoas de crimes sem você ter como provar ou ter certeza do que você está falando. Você vai lá e fala assim, naquele jogo, São Paulo e Palmeiras, tem umas X lances aqui que são... E bota o nome dos jogadores, o minuto do lance. Cara, você está dizendo que aqueles jogadores ali são suspeitos de um ato de corrupção. Meu irmão, tu não pode fazer um negócio desse. Então, assim, John Textor, você foi muito infeliz. Eu não sei se é caro ou barato, mas pagar tá na conta, não tem jeito, porque isso ia acontecer, conforme eu disse aqui desde o começo que aconteceria.